de uma menininha que ela sempre ficava de trança. Só que a mãe dela tinha feito uma trança no cabelo dela e tava, tipo, sei lá, umas 2 semanas já. Só que a mãe não cuidava muito bem dela. Ela meio que dava uma cagada, assim, pra filha dela, sabe? E a menininha era muito novinha, então ela não sabia como se cuidar direito. Só que ela começou todo dia a chegar em casa e falar que ela tava com muita dor de cabeça. Só que a mãe falou, tá, aham, legal, tchau. No dia seguinte ela falou a mesma coisa, mãe, tô com muita dor de cabeça. E a mãe cagou de novo, falou, vai pra escola. Chegando na escola, ela reclamou com a professora dela que ela tava com muita dor de cabeça. E ela falou, então, suas tranças devem estar muito apertadas, então vamos tirar. Deve ser por isso que você tá com muita dor de cabeça. E quando ela tirou, ela viu que tinha uma aranha na cabeça da criança. Só que, tipo, a cabeça da criança já tava com o ovo da aranha. E as aranhas estavam comendo a cabeça dela. Isso aqui, o couro cabeludo dela tava todo, tipo... Oi, uma menininha de mais ou menos 8 anos que sempre ficava sozinha em casa. A mãe e o pai dela sempre saíam pra trabalhar e sempre voltavam muito tarde. E uma vez que ela saiu cedo da escola, então ela ficou em casa sozinha, tipo, um tempo. Quando ela chegou em casa, ela percebeu que tinha alguém na casa dela, então ela ficou tipo, mãe? Só que não tava no horário da mãe dela estar em casa, porque ela ainda tava trabalhando. Só que ela falou, mãe, você tá em casa? E uma voz muito esquisita lá em cima falou, sim. E ela falou, ué, mas não é minha mãe, mas ela subiu. Quando ela chegou perto da porta, ela falou, mãe? E a mesma voz respondeu, sim. Quando ela tava indo abrir a porta, ela ouviu a porta lá de baixo, a porta da entrada abrindo e a mãe dela falando, filha, você tá em casa? Eu já cheguei. Ela paralisou, congelou. A porta que ela tava na frente começou a abrir devagarzinho e um cara que ela nunca tinha visto na vida, muito esquisito, tava olhando assim pra ela, tipo, fixamente. Oi! Então, tinha uma menininha de mais ou menos uns 8 anos que tava desaparecida. Os pais dela estavam tipo, meu Deus, como é que a gente vai viver sem a nossa filha? A vizinhança toda tava atrás da menina. A vizinhança, policial, todo mundo tava atrás da Emily. Só que ninguém achava. Até que algumas semanas depois, eles estavam meio que restaurando assim a calçada e colocando cimento no chão. E um dos trabalhadores percebeu que tinha uma coisa escrita no cimento. Só que ao contrário, como se ela estivesse debaixo da terra. E tava escrito, socorro, me ajude, é a Emily. Enfim, o que vocês acham que aconteceu? Como é que ela foi parar debaixo do chão? E é uma realidade... Oi! Uma vez o pai e o filho começaram a procurar uma casa, porque a casa deles tinha sido destruída com uma enchente. E eles acharam uma casa, tipo, super fofinha, super... Ai, meu Deus, essa é a casa perfeita dos sonhos. Eles estavam morando lá só uma semana. E aí o pai começou a perceber que o filho tava tendo uns comportamentos meio estranhos, ele tava mais quieto, estava... Oi! Uma vez o pai e o filho começaram a procurar uma casa, porque a casa deles tinha sido destruída com uma enchente. E eles acharam uma casa, tipo, super fofinha, super... Ai, meu Deus, essa é a casa perfeita dos sonhos. Eles estavam morando lá só uma semana. E aí o pai começou a perceber que o filho tava tendo uns comportamentos meio estranhos, ele tava mais quieto, estava estranho. Aí ele falou, filho, o que tá acontecendo? E ele falou, pai, você acredita em fantasma? E o pai falou, não. Fantasmas não existem, né, amor? Aí o filho falou assim, mas a nossa faxineira falou que tinha um fantasma, que ela tava vendo fantasmas. E aí o pai falou... Tá, pega suas coisas, a gente tá indo embora agora, vamos se mudar. Aí o filho falou, ué, mas por que a gente vai se mudar? Aí o pai falou, então filho, a gente não tem faxineira. Oi? Uma menina tava em casa uma vez sozinha, só que ela tava com o cachorro dela, então isso deixou ela mais calma. Chegou a hora de dormir, ela trancou todas as portas, trancou todas as janelas e foi dormir. Do nada ela começou a ouvir um barulho vindo do banheiro, como se fossem pingos de água. Ela começou a ficar com muito medo, então ela botou a mão assim debaixo da cama, porque o cachorro dela tava embaixo da cama dela. E ela sentiu o cachorro dela lambendo a mão dela, e ela falou, putz, mais tranquila, tá tudo bem. Passou um tempo, ela ouviu de novo esse pingo, porque começou a ficar mais forte, tipo, mais alto. Ela botou a mão debaixo da cama dela e de novo o cachorro dela lambeu a mão dela, então ela falou, tá tudo bem. Mais um tempo se passou e começou a ficar, tipo, muito mais forte. Ela falou, cara, tem uma coisa esquisita, eu vou no banheiro ver. Quando ela chegou no banheiro, o cachorro dela tava pendurado, com a cabeça decepada, e ele tava pendurado no teto. E o barulho que ela tava ouvindo dos pingos era o sangue dele caindo no chão e fazendo esse barulho. E no espelho tinha uma mensagem escrita, humanos também lambem. Oi. Um grupo de adolescentes, mais ou menos uns 4 amigos, foram viajar juntos. Estavam, tipo, num penhasco, pulando pra dentro do mar. E tinha uma menina, assim, do lado de fora, que tava, tipo, tirando foto deles. Aí um menino foi pular, só que ele tava tirando foto dele. Tudo bem, ele caiu na água, só que ele não voltava de jeito nenhum. Aí as pessoas começaram a ficar preocupadas com ele. E eles não estavam vendo o menino, eles estavam tentando achar, eles não conseguiam achar o garoto. Ligaram pra polícia, a polícia foi e resgatou o menino. E ele, infelizmente, tinha se afogado e tava morto. Depois de algum tempo, teve o enterro dele e tal. A polícia achou a câmera que ele tinha, tipo, levado quando ele pulou. E a câmera tinha gravado tudo. E os amigos foram rever, né, a última gravação que o menino tinha feito. E eles observaram uma coisa muito esquisita. A câmera gravava o menino pulando, caindo dentro d'água, mas ele tava bem. E aí, do nada, várias mãos, assim, pálidas, começaram a puxar ele pelo pescoço pra baixo e afogar ele. E foi assim que ele morreu, de fato. Ele não bateu em nada, não se afogou. Alguém tentou matar ele. Espíritos, não sei. O que vocês acham? Oi. Tinha um menino
que mudou de cidade, então ele mudou de escola também. Então ele não tinha nenhum amigo. E assim que ele chegou na sala de aula, um cara ficou muito próximo dele, tipo um amiguinho, um coleguinha de classe. E eles começaram a ser muito amigos. Só que todo mundo na escola achava esse menino estranho, o garoto que já era da escola. Depois de um tempo, o menino chamou ele pra ir na casa dele. Quando ele chegou lá, ele achou muito estranho, porque os pais desse menino estavam na porta da casa dele esperando ele com um sorriso, tipo, muito grande. E um olhar muito assustador, tipo... Só que ele entrou na casa do garoto e subiu pro quarto dele. Quando o menino abriu a porta do quarto dele, o chão tava cheio de sangue, as paredes também. E tinham vários corpos de meninos, tipo, da idade dele. Ele ficou apavorado e resolveu ir embora, saiu correndo. Quando ele foi descer a escada, a família do garoto tava da mesma forma, olhando pra ele, sorrindo e com o olho, tipo, mega regalado. Falou, pronto, ferrou. O pai do menino acertou ele com alguma coisa que ele não conseguiu ver. E quando ele abriu o olho, ele estava preso nesse quarto, que ele tinha visto vários corpos. E ele estava amarrado na cama, então ele seria o próximo. By the way, se inscreve lá no canal. Vai que o TikTok é banido, né? Oi, tem uma mulher chamada Leonarda Ciancilucci. E ela é uma das maiores serial killers da Itália. E o rolê dark dela começou mais ou menos na adolescência, quando ela tentou se matar algumas vezes e chegou a matar algumas pessoas. Ela nasceu em abril de 1884. Ela é bem antiga e já morreu há bastante tempo também. E ela matou algumas pessoas, mas eu tô aqui pra contar a história de uma, que é a última vítima dela. A última vítima dela se chamava Virginia Cacioppo. E ela sempre matava as mulheres, só que ela sumia com o corpo delas de uma maneira diferente. Então ela matou a Virginia e sumiu com o corpo dela dessa maneira. Ela cortou a Virginia em vários pedaços, misturou a carne, o sangue da Virginia, com uma essência e uma receita de sabão, tipo sabonete, barra. E ela espalhou pela vizinhança, deu pros vizinhos as barras de sabonete. Então todo mundo se ensaboava com restos mortais da Virginia. E ninguém sabia. Enfim, se vocês quiserem saber essa história toda e mais histórias desse tipo, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo pro meu canal no YouTube só sobre essas histórias. O nome do canal no YouTube é Deixa Falar, inclusive. O link tá na bio. Uma vez um casal ia sair, só que a babá, que normalmente ficava com o filhinho deles, não podia ficar com o filho deles, então eles tentaram falar com a vizinha. A vizinha era uma moça velhinha, ela esquecia muito das coisas, mas ela aceitou ficar com a criança porque era só, tipo, 2 horas. A criança tinha 6 meses, by the way. Deu a hora das famílias sair e a velhinha não tinha chegado na casa deles até aquela hora. Aí eles ligaram pra ela falando, tipo, oi, querida, você tá vindo já? Ela, ih, desculpa, eu tô chegando agora. Tinha me esquecido completamente, mas já tô indo. Chegando lá, a mãe e o pai já estavam dentro do carro esperando só ela chegar. Falaram, então, o bebê tá ali na sala. Quando a gente voltar, a gente quer que o frango que a gente deixou na geladeira esteja dentro do forno pra fazer e nosso filho esteja lá em cima dormindo no quartinho dele, tá bom? E ela falou, tá bom. Passaram algumas horas, a mãe começou a se sentir esquisita, tipo uma sensação estranha. Eles ligaram pra babá e falaram, então, você já fez o que a gente pediu? E a velhinha falou, ah, já fiz. Quando eles chegaram em casa, a velhinha não tava mais lá. E o alarme de incêndio tava tocando. Quando a mãe subiu pra ver se o bebê tava bem, no lugar do bebê, o frango tava cru no berço e a criança... Oi! Uma menininha de mais ou menos uns 6 anos estava brincando perto de um poço que tinha na casa dela. Quem brinca num poço, mas tudo bem. Perigoso. E aí aconteceu o que? Era desesperar, ela caiu dentro do poço. Ela começou a chorar porque ela ficou desesperada, ela não conseguia sair porque era um poço, tipo, muito fundo. Um tempo depois, ela chorando, ouviu uma voz de uma menininha de mais ou menos a idade dela em cima do poço falando que tinha algumas pedras que se ela conseguisse segurar e ir se jogando pra cima, ela ia conseguir chegar. Ia conseguir sair do poço. Então ela fez exatamente o que a menininha falou. Ela começou a se agarrar nessas pedras e conseguiu chegar até lá em cima. Quando ela chegou lá em cima, não tinha ninguém. E ela começou a ficar meio desesperada, então ela correu pra casa. A mãe dela falou, ué filha, por que você tá chorando? E ela falou, então mãe, explicou a história toda. A mãe ficou meio em choque e falou, então, há alguns anos atrás uma menininha de mais ou menos a sua idade caiu dentro do poço, só que ela não conseguiu sair e ela morreu. Será que era mesmo? Vocês já sabem que talvez o TikTok seja banido aqui nos Estados Unidos, então entra no YouTube, se inscreve nesse canal aqui, deixa eu falar, que eu comecei a postar coisas bizarras também. Aí o meu Instagram, @Fefe. Oi! Então, uma menina de mais ou menos uns 18 anos uma vez saiu de casa pra ir numa festa. E ela tava, tipo, super se divertindo, só que aí acabou a festa. E tava todo mundo indo embora, só que ela tinha ido a pé, então ela tava voltando a pé. Só que o caminho todo que ela tava andando, ela tava com um sentimento de que alguém tava seguindo ela. E ela começou a ficar um pouco nervosa e começou a andar mais rápido. Até que quando ela olhou pra trás de novo, tinha um cara todo de preto olhando assim pra ela. E só dava pra ver o olho dele, porque ele tava, tipo, todo coberto. Ela deu um grito e começou a correr, mas... No dia seguinte, os pais dessa menina estavam tipo, cara, cadê ela? Porque já era meio-dia, ninguém tinha visto a menina. E do nada a campainha tocou, então eles acharam que era a menina. Quando o pai foi abrir, antes ele olhou, aquele olho mágico, sabe? Pra ver quem tava do lado de fora. E era o rosto da filha dele, então ele abriu. Só que quando ele abriu, não era a filha dele. Era só a cabeça da filha dele pendurada por um gancho. Oi. Acho que todo mundo já viu um filme que aqui nos Estados Unidos tem esses lockers. Isso aqui. E aí, em uma escola aqui nos Estados Unidos, tinha um locker que todo mundo que já teve locker, foi o dono desse locker por algum tempo, ou morreu, ou sofreu um acidente muito bizarro.
E aí um menino chamado Kyle pegou esse locker. Só que ele não acreditava nisso. Ele falou, gente, óbvio que não vai acontecer nada comigo, relaxa. E aí todo mundo ficou, cara, vai acontecer, sempre aconteceu, você não vai ser o único. Passou uma semana e nada tinha acontecido com ele. O povo da escola começou a falar, talvez ele esteja certo, nada vai acontecer com ele. Até aqui. Um dia ele tava dirigindo de volta pra casa e tinha uma velhinha atravessando a rua. E ele resolveu parar pra ajudar ela. Na hora que ele abriu a porta e saiu do carro, ele não viu que tava vindo um carro em alta velocidade. O carro infelizmente atingiu ele e ele ficou paraplégico. Todo mundo na escola falou, é por causa do locker amaldiçoado. E aí ele começou a acreditar. E até a escola percebeu que aquele locker era completamente amaldiçoado e nunca mais deixou ninguém ficar com o locker. E tinha até uma medida pra você não chegar perto do locker. Inclusive, se inscreve lá no canal. Comecei a postar coisa bizarra lá também. Oi? Então, duas meninas eram melhores amigas e elas estavam fazendo a mesma faculdade. E elas eram, tipo, colegas de quarto. Só que tinha uma porta que separava cada um. E as duas estavam estudando no quarto de uma só. Só que tinha uma que era mais preguiçosa. Resolveu, tipo, dane-se o teste de manhã, vou pra minha cama dormir. E foi. A outra continuou estudando. De madrugada, assim, ela acordou, a que já tinha ido dormir, porque ela lembrou que tinha esquecido um livro no quarto da amiga. E ela queria buscar, porque ela ficou com medo de esquecer no dia seguinte. Ela entrou no quarto da amiga e não ligou a luz, porque ficou com medo de acordar ela. Mas ela começou a ouvir uma respiração, tipo, muito ofegante. Aí ela sussurrou o nome da menina, só que ela não respondeu. Ela achou que ela estivesse dormindo. Ela sussurrou de novo, só que ela não teve resposta de novo. Ela pegou o livro e voltou pro quarto e dormiu. No dia seguinte, no dia da prova, a amiga dela não apareceu pra fazer a prova, e era uma prova super importante. E ela ficou super preocupada. Quando ela voltou pro quarto pra ver como é que a menina tava, se tinha acontecido alguma coisa, ela viu a amiga dela morta no chão e na parede escrito em sangue. Que bom que você não ligou a luz pra ver, né? Oi? Então, tinha um menino que vivia falando que não tinha medo de nada. Até quando ele tava voltando da casa dos amigos dele, tipo de madrugada, e a rua tava super escura, e ele começou a perceber que tinha alguém do outro lado da rua, meio que seguindo ele. E ele resolveu dar um tchauzinho pra pessoa. Só que o cara não deu um tchauzinho pra ele, só parou e ficou olhando pra ele. Aí ele ficou tipo, ué... Aí ele sentiu um medinho, continuou andando mais rápido. Aí ele começou a perceber que o cara tava andando mais rápido também. Até que ele começou a correr e o cara começou a correr, só que ele era muito rápido e conseguiu alcançar ele. E o menino começou a gritar e chorar, falando, eu não tenho medo de você, eu não tenho medo de você. E o cara falou, você vai ter. Pegou uma faca e começou a... E aí ele acordou. E percebeu que tudo aquilo tinha sido um sonho. Só que ele tava sentindo uma dor no peito e ele foi ver o que era. Quando ele levantou a blusa dele, tava escrito com a faca, você ainda não tem medo? Oi? Tinha um menininho que adorava caçar animais. E o pai dele começou a ficar meio preocupado com isso. Tudo começou quando uma vez ele chegou com um coelho morto e falou assim, pai, olha o que eu achei aqui no jardim. Aí o pai falou, que legal, filho. Mas deduziu que o menino já tinha encontrado o bicho morto. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Ele falou assim, pai, vem cá ver. Eu achei outro coelho hoje. Ele entregou mais um coelho morto na mão do pai. E o pai começou a ficar muito assustado. Falou, ih, tem alguma coisa errada. No dia seguinte, o pai tava trabalhando e o menino chamou ele de novo. Pai, desce aqui. Dessa vez é o maior de todos. O pai ficou muito assustado e não sabia o que esperar do menino. Quando ele desceu e foi pro jardim, ele ficou horrorizado. Porque não era um coelho, e sim um menininho. O filho olhou pra ele com um sorriso e falou, não sei o que vai ser amanhã. Oi! Uma vez uma menina saiu com um cara. Só que era tipo encontros cegas, então ela não conhecia ele. E ela não tava gostando muito, ela tava tipo, meu Deus, eu tô pensando em muitas desculpas pra ir embora, eu quero ir embora daqui. E aí o garçom percebeu que ela não tava se sentindo muito confortável. E falou, cara, eu tô indo embora daqui a pouco, você quer que eu te leve pra casa? Aí ela ficou meio tipo, melhor não, tipo, nem te conheço também, né? Ele começou a insistir muito. Tipo, vamos, eu te deixo em casa, E ela falou, não, obrigada, é sério, tipo, não quero. Tudo bem, acabou o encontro, ela foi pra casa. Quando ela chegou em casa, ela ligou a TV. E tava passando na, tipo, notícia, jornal, que uma menina tinha sido morta atrás do restaurante que ela tava. E quando mostraram o principal suspeito, o cara que todo mundo tava, tipo, falando, então, foi ele que matou, era o garçom que tinha oferecido pra levar ela pra casa. Imagina se ela tivesse ido. Oi? Então, tinha uma menina chamada Alissa. E ela era, tipo, considerada a menina mais bonita, assim, da cidade dela. Todo mundo era, tipo, viciado, apaixonado nela. Até que um dia um cara tava viajando e ele, tipo, parou nessa cidade. Encontrou com a menina e ficou, tipo, meu Deus, ela é o amor da minha vida. Bateu na porta da casa dela, se apresentou e já chegou beijando ela. Só que ela, tipo, se apaixonou por ele e falou, meu Deus, que encantador. Aí tá bom, no dia seguinte ele chegou lá, convidou ela pra sair, pra eles irem dar uma caminhada no rio. E entregou uma rosa pra ela. E ele falou que queria mostrar onde ele tinha pego essa rosa. E era, tipo, na beira de um rio. Quando eles chegaram lá, quando ela se virou de costas pra ver as flores, ele matou ela com pedras. Ele ficou batendo na cabeça dela com uma pedra. E botou a rosa na boca dela e falou que toda a beleza devia morrer. Não era certo alguém tão bonito existir. E depois ele jogou o corpo dela dentro do rio. E aí pessoas que vivem nessa região dizem que às vezes eles conseguem ver o corpo da menina nadando assim, tipo o fantasma dela em cima do rio. E ela sempre tá com uma rosa na mão. Oi? Então, uma vez 3 meninas, tipo, melhores amigas e tal, saíram pra um bar e estavam, tipo, se divertindo. Até que
Quando uma foi pegar o seu telefone no bolso, viu que não tava lá. E ela ficou tipo, onde é que tava o telefone? E ela começou a procurar e não achava. Até que ela pegou o telefone de outra amiga dela e ligou pra ela mesma. Depois de uma chamada só, alguém atendeu. Só que era uma voz muito esquisita e a pessoa tava rindo. Tipo, uma risada muito esquisita e maléfica, sabe? Tipo aquelas de filme de palhaço, sabe? Ela ficou com medo e desistiu de procurar o telefone dela. Horas mais tarde, quando ela chegou em casa, ela começou a tremer e chorar muito, porque o telefone dela tava em cima da bancada dela. O que vocês acham que aconteceu? Oi? Então, uma vez uma menininha de 8 anos e a mãe tava assistindo TV de madrugada. Do nada a TV ficou tipo... e apagou. E aí todas as luzes da casa se apagaram. E uma mulher toda de vermelho apareceu na frente da tela. E a boca dela tava costurada. E ela tinha um cartaz dizendo pra todos os pais botarem seus filhos na cama, que era hora de dormir, que eles precisavam dormir. A mãe ficou apavorada e a criança também. A criança falou, eu não quero ir, mãe, eu quero ficar com você, eu tô com medo. E a mãe falou, amada, se essa moça falou pra você ir pra cama, você vai pra cama agora. Ela foi, subiu com a filha e trancou a filha no quarto, porque ela queria sair. Ela voltou correndo lá pra baixo e a mulher tava com outro cartaz, falando pra ela esperar um pouco. Alguns minutos passaram, ela ficou meio entediada. Quando ela tinha desistido já de esperar e tava subindo pra falar com a filha, a mulher de vermelho apareceu de novo, com outro cartaz dizendo, obrigada, sua filha tá morta. Quando ela subiu, destrancou o quarto, a filha dela tava deitada no chão, sem respirar. Oi. Já era mais ou menos umas 2 da manhã. E um cara tava dormindo no apartamento dele normal, quando ele ouviu alguém batendo na porta dele. Ele foi e abriu. Era uma menina assim de mais ou menos uns 20 anos. E ela tava chorando, ela falou, cara, então, o meu marido tá me batendo e eu queria muito saber se eu podia dormir no seu sofá. E o cara ficou meio constrangido e falou, pode. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi ver se a moça ainda tava no sofá dele e ela não tava mais lá. Então ele assumiu que o marido e a mulher já tinham ficado de boa. Até que no dia seguinte, 2 da manhã de novo, a mesma mulher bate na porta dele e fala a mesma coisa. Cara, meu marido me bateu de novo, posso dormir aqui? E ele deixou. E aconteceu a mesma coisa. Na hora que ele acordou, a mulher não tava mais lá. Só que ele achou meio suspeito. Quando ele desceu pra falar com, tipo, o zelador, ele falou, cara, você conhece uma mulher que mora no apartamento do meu lado e tal? O zelador gelou e falou, então, cara, ninguém mora no apartamento do seu lado. Quem morava era uma mulher, mas ela morreu depois dela ter sido morta pelo marido, que batia nela. Todos os dias. E ela morreu exatamente às 2 da manhã. Oi? Então, uma mulher tava numa viagem a trabalho há mais ou menos uma semana. E ela tava voltando pra casa e ela ia fazer uma surpresa pro marido. Quando ela chegou na casa, ela só encontrou a filhinha dela. Devia ter mais ou menos uns 6 anos. E ela falou, oi filha, cadê o papai? E a menininha falou assim, tá lá em cima com a moça. Ela subiu muito irritada, tipo, surtada. Viu os dois juntos no quarto e, tipo, desceu correndo que nem uma louca, pegou uma faca na cozinha e subiu. Quando ela abriu a porta de novo, ela foi e começou a esfaquear o marido dela. Inúmeras vezes. Ela chegou ao ponto de literalmente matar o marido. O marido dela faleceu na frente dela porque ela matou ele. E a mulher ficou sem palavras, não conseguia explicar. E ela falou, moça, então, eu organizo festas e o seu marido estava organizando uma festa de boas-vindas pra você. Ela mostrou todo o planejamento, o bolo, tudo de decoração que eles tinham comprado pra ela. Ela entrou em pânico, desceu, pegou a filha, entrou no carro e nunca mais foi vista.